Glória a vós, Senhor. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar. Sejam bem-vindos para esta celebração. Que Deus abençoe e guarde a todos, em especial você também que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube. Nesta quarta-feira, escutamos em Atos dos Apóstolos o princípio de uma controvérsia entre os primeiros cristãos. Parece coisa muito boba. Alguns até fazem algumas reflexões ignorando um fato muito importante. O homem precisa ou não circuncidar, retirar o prepúcio e seguir as leis judaicas para se salvar ou não? É uma pergunta muito importante, porque não é simplesmente retirar uma parte ou uma pele do órgão genital masculino. É algo muito mais sério. Aqui nós temos uma controvérsia entre dois grupos. O primeiro, que chega dizendo, vocês não serão salvos se não vos circuncidarem e não seguirem as leis judaicas, ele acredita que Jesus Cristo, oferecendo a sua vida por nós, não é o suficiente para a salvação. O primeiro vai dizer que nós seremos realmente salvos com o nosso esforço. É o nosso esforço que nos salvará. O segundo, não. O segundo grupo também tem uma compreensão muito equivocada do que significa seguir Jesus Cristo. Nós seguimos a Jesus Cristo. Nós não precisamos observar nada, não precisamos considerar nada do que é da história do povo de Deus. Nós vamos reescrever uma página. Nós vamos começar um novo livro, não um novo capítulo. A história da salvação agora conosco se inicia. Tudo que existia acabou. É jogar a água da bacia com o menino dentro. E as duas questões são muito importantes. Porque se Jesus Cristo não é quem nos salva, e sim o nosso esforço, a morte na cruz é inútil. Se vamos começar tudo de novo, tudo é nosso, reescreveremos a história, tudo aquilo que Deus viveu com o seu povo é inútil. Então, há uma coisa muito séria aqui a ser tratada. Por isso é importante eles se reúnem para conversar, para tomarem decisões.
Mas as duas situações, elas apresentam um grave problema que também está presente no tempo de hoje e que toma forma, tem o seu fundamento para compreendermos no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 a 8. Jesus usa para si a imagem de uma videira. E uma vez cortado o ramo de uma videira, ele seca, morre. Um galho de uma árvore cortado dela, se não for reenxertado, seca, morre. A fala de Jesus, permanecei em mim, ela está em consonância de tudo aquilo que nós escutamos ao longo da semana passada de crer nele. Me lembro que tive a oportunidade de dizer, é muito fácil alguém dizer que crê em Jesus Cristo. Entretanto, é necessário permanecer crendo. Esse é o ponto agora. E que tem consonância exatamente no que Atos dos Apóstolos apresentam. Por quê? Porque um grupo, o primeiro, pensa que crer em Jesus é importante, mas não é tudo. Daí, acham que, na verdade, serão eles os responsáveis por fazer com que vivam a nova história que Jesus inaugura. É comum hoje. É comum porque alguns dos nossos acreditam que, na verdade, será somente as suas práticas de piedade, suas novenas, seus jejuns, seus sacrifícios. Alguns, inclusive, retomam algumas práticas antigas, como mutilar-se, machucar-se. Alguns pensam que é aquilo que nós fizermos que realmente fará a diferença para sermos ou não discípulos de Jesus. Em todos os tipos, alguns, seja com a prática de, por exemplo, me perdoem, mas eu não vejo outro exemplo agora aqui, ainda que seja limitado, como aqueles que fazem a sua entrega de esmolas com peso na consciência do tanto que são omissos e indiferentes com quem sofre. Esse é um grupo. Eu tenho que fazer isso para ser bom. E não é algo que brota daqui de dentro. Permanecer crendo em Jesus. Aquilo que nós fizermos não pode ser a forma de dizermos somente, não pode ser a principal forma de dizermos que cremos em Jesus. Porque nós podemos dizer que amamos alguém simplesmente para conseguir alguma coisa. Tempos atrás, muitos jovens eram capazes de dizer que amavam-se uns aos outros para levarem-nos para a cama. Permanecer. Encontrar-se com Ele e, crendo nele, perceber que tudo o que fizer deve ser um gesto que compreenda: eu estou fazendo isso com Ele. Do mesmo modo com que Ele me assiste, do mesmo modo com que Ele cuida de mim, eu agora quero ser a extensão daquele que cuida de outro. Continuar e permanecer nele. No outro grupo, aquele que pensa que não, nós agora começamos uma história nova. Tudo que é passado acabou, agora nós vamos reinventar tudo. Alguns começam a crer em Jesus e acham que realmente
podem fazer com que nosso Senhor esteja à sua medida, ou à medida dos seus interesses. São aqueles que pensam que, por causa do tempo atual, dos desafios do tempo atual, é justificável nós rasgarmos toda a nossa história e recomeçarmos tudo. É aqueles que dizem, é preciso modernizar-se. Mas por incrível que pareça, e por pior que pareça, são aqueles que vivem mais no passado. Uma prova disso, ao longo de toda a minha história, somente um exemplo. As pessoas que mais falam que é preciso dialogar são as mais autoritárias. As que mais falam que é preciso ouvir são as que menos escutam. E o que isso quer dizer? Essas seriam aquelas que olham para o tempo presente e dizem, precisamos fazer algo novo. Mas novidade demais pode rasgar pontos importantes e jogar fora coisas fundamentais. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Eu quero que vocês deem fruto. Pois bem, a controvérsia de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, se reflete no cotidiano de todos nós. Porque o ponto principal para sermos discípulos de Jesus Cristo não é se nós vamos observar essa ou aquela regra, e nem se nós vamos reinventar a roda, mas está numa convicção. Tudo que eu faço, tudo que eu falo, a todos que eu olho, com tudo que me comprometo, tem como marca mostrar a face de Jesus Cristo. E aí eu explico. Uma árvore que tem as suas raízes sadias, ela pode até dar um problema com uma praga, mas ela se refaz quando podada. Porque tem raízes fortes, está no lugar adequado, ela recria forças quando, por uma praga, como por exemplo a cigarrinha que pode atingir o pé de figo, quando podado ali, cresce novamente, cria força e mostra o seu esplendor, dá fruto. Se tem raízes. Os galhos se nutrem daquilo que vem do tronco principal. Permanecer em Cristo, continuar crendo nele, significa perceber que é dele, da convivência com ele, da escuta dele na sua palavra, na vivência como igreja, comunidade de discípulos dele, nos nutrimos do que ele nos proporciona na Escritura, na tradição e na capacidade de olhar o tempo presente de modo comum, muito verdadeiro, mas nunca achando que nós conseguiremos fazer tudo por nosso esforço, porque nós não damos conta. Ninguém dá conta de tudo, nem de nós mesmos, né? Em algumas coisas, para a gente mudar algumas coisas em nós, meu Deus, me ajuda. É como aquela mulher que tem o temperamento do cão. Descobre que de vez em quando ela fica possuída pelo demônio, porque ela fica extremamente nervosa. E ela diz, pelo amor, meu Deus, me dê forças. Ou então aquele camarada que é extremamente inconveniente, aborrecido, chato, indiferente, que toma consciência das suas indiferenças e fala, meu Deus, me ajuda a ser um pouco mais atento. É perceber que com ele é capaz de fazer uma nova história. Porque a graça dele atuando em nós ajuda com que sejamos melhores. E deixar com que a palavra dele mostre o que em nós, no nosso viver, no nosso cotidiano, no nosso pensar, no nosso praticar a convivência com outras pessoas precisa mudar. Porque, na verdade,
Crer em Jesus não é só fazer algumas coisas. Caridade, colocar determinados tipos de roupas, ficar citando versículos bíblicos, que são coisas importantes, mas os versículos bíblicos, se estiverem desvencilhados de um compromisso de todos os dias, vão ser como uma música que nós escutamos no rádio e depois esquecemos a letra. Não é o número de novenas que nós fizemos, o número de confissões que nós participarmos, ou o número de missas que nós irmos. Isso tudo é importante, se estiver com o objetivo de permanecer nele. Tudo isso é muito importante. Mas se o alicerce ou o fundamento não for eu quero permanecer com ele, começa a se tornar uma prática tão frívola que nós somos capazes de falar assim, mas fulano que é de igreja faz isso, e quem nunca pensou isso, atire a primeira pedra. Não é aquilo que fazemos, porque o que fazemos, se não for como um gesto de desejo, uma manifestação de desejo de permanecer com ele. Agora também, não são posturas como aqui. Agora, não é preciso levar em consideração tudo aquilo que foi dito que agride a dignidade de uma pessoa. Não, agora nós podemos remodelar tudo. Tudo é relativo. Tudo, absolutamente tudo. É mesmo? Tudo, absolutamente tudo é relativo? Por que então alguns homens e algumas mulheres ficam indignados quando seus parceiros os traem? É o tempo moderno. Tudo é relativo. Não é preciso nos preocupar com essas coisas. Precisamos colocar tudo em comum, porque alguns que mais falam isso são os mais apegados ao dinheiro. Não. Agora é necessário que nós falemos de um modo diferente. Uma linguagem nova, completamente nova. Mesmo. Então por que nós ficamos tão indignados como ontem escutei? Por que nós ficamos tão revoltados quando alguém não é capaz de dizer um obrigado, um bom dia, um boa tarde, um boa noite, um com licença, um por favor? Podemos rasgar tudo, reconstruir a história. Então por que nós levamos tanto em consideração aquilo que a ciência nos trouxe como benefícios? Alguns até querem, mas eu não sei se é a solução. Meus caros, permanecer em Jesus Cristo é tão simplesmente aprender com Ele o modo de fazer cada dia, cada minuto, com os desafios de cada dia e de cada minuto, um momento aonde Ele, através de nós, toca a vida dos outros. Isso é permanecer nele. E tocar a vida dos outros nem sempre é fazer o que eles querem e nem sempre é achar que nós faremos tudo e daremos conta de tudo. É só perceber que Ele é quem nos dá condições de determinados trabalhos, determinadas orientações, determinados cuidados. Permanecer é mais difícil do que dizer que se crê. É muito fácil dizer que se ama, mas continuar amando e demonstrando amor todos os dias, isso é um exercício. Isso sim é um exercício. Como, por exemplo, qual é o nome da bebê? Maia. Quantos anos? 2 anos. A Maia é uma lindeza, não é? Não é uma maravilha? Coisa boa, não é? E quando ela está irritada, nervosa, aquele dia em que você tem vontade, e não precisa dizer que fala assim, meu Deus do céu, ai, eu amo a Maia. Qual a mãe que nunca teve isso?
Não tem? Permanecer fazendo e vivendo conforme o amor, isso é mais do que o que a gente faz ou mais do que a gente quer atender. É um compromisso com o bem de quem se ama. Do mesmo modo, crer e permanecer crendo é um modo de demonstrar e de viver o amor que se tem para com Deus. Aí a gente entende que aquilo que diz Atos dos Apóstolos não é uma coisinha à toa. É porque a gente pode querer rasgar uma boa parte do que significa o vário e vasto repertório do termo permanecer, crendo, permanecer, amando, permanecer, vivendo. Que o Senhor nos ajude. Confiantes, de pé, apresentemos nossas preces.